Para finalizarmos o cálculo do lucro das máscaras, nós precisávamos deste último item, que era o cálculo do tecido. O tecido comprado, ele tem as seguintes medidas. A largura é de 1,60 m, ou seja, transformando tudo em centímetros, como nós já vimos na outra aula, nós ficaremos com 160 centímetros. O comprimento de 1 metro se transforma em 100 centímetros. O tecido necessário para fazer a máscara é na medida de 40 centímetros por 20 centímetros. Aplicando essas medidas aqui no tecido, nós vamos ver que será possível conseguirmos tecido suficiente para 20 máscaras. Vamos ver como chegamos a estes cálculos? Então, os 160 centímetros da largura foram divididos por 40 centímetros. Nós vamos ver uma outra estratégia para fazer as divisões. Neste caso aqui, nós vamos fazer a divisão através do uso da subtração. Aí nós vamos colocar então 160 menos 40. Conseguimos o resultado de 120. Continuamos. 120 menos 40, conseguimos 80. 80 menos 40, conseguimos 40. 40 menos 40, vamos chegar ao zero. Ou seja, nesse sistema que nós podemos fazer para conseguir efetuar essa divisão, nós vamos ver o quê? Que em 160, o 40, ele cabe 4 vezes. O que faz com que a gente chegue a esse resultado. Então, 160 dividido por 40, nós temos o resultado efetuando a divisão no mesmo sistema, tá certo? Aqui nós temos o dividendo como 100, o divisor como 20, efetuando da mesma forma através da subtração. Vamos tirar o 20 de 100 uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4, 5 vezes. Aí nós temos aqui então o resultado desta divisão, ou seja, 100 dividido por 20 nos dá a possibilidade de 5 grupos. O tecido necessário para as 20 máscaras, ele custou R$ 2,40. Para saber o valor de cada pedaço, nós temos que dividir pelo total de pedaços, que são 20. Agora, lembram-se lá da aula que nós falamos sobre a questão das moedas e do dinheiro, e que nós falamos o porquê da vírgula quando nós tratamos de dinheiro, que quer dizer antes da vírgula nós temos valores inteiros, ou seja, aqui nós temos R$2. Depois da vírgula, nós temos pedaços menores que R$1. Então, 40 centavos são menores que R$1. Então, nós temos R$2,40. Como nós temos que fazer essa divisão por um número grande, que é um número 20, que é maior do que 2, como é que eu vou pegar 2 e dividir por 20? Em princípio, não seria possível. Por conta de haverem os centavos, a gente consegue fazer essa divisão. Como que ela é feita? Nós vamos pegar esta vírgula e vamos eliminar, e ao mesmo tempo vamos escrever imediatamente aqui este zero com vírgula. E eliminamos esta vírgula aqui em função disso. Eu só posso eliminar essa vírgula depois de ter escrito aqui 0, vírgula. Por quê? Porque eu sei que o valor que nós vamos obter depois vai ser menor do que 1, tá certo? Então, eu começo aqui, olha, ponho um 0, vírgula, aí eu vou considerar o conjunto de algarismos que me permite fazer a divisão por este outro conjunto. Então, 24 eu consigo dividir por 20, tá certo? Esquecendo aqui, olha, já não tenho mais a vírgula, porque eu coloquei aqui no resultado 0, vírgula primeiro. Então, eu vou fazer em 24, quantas vezes o 20 cabe? Bom, aí nós podemos fazer por qualquer um dos dois outros critérios, né? Mas neste caso, a subtração vai ser mais fácil. Então, se eu tenho 24 e eu tenho que tirar o 20, quantas vezes cabe aqui? Tá certo? Eu já tenho aqui o resultado 4, ou seja,
eu sei que só cabe uma vez, então tá aqui o 1, tá certo? Então eu já pus 1 aqui, 1 vezes 20 dá 20. Como eu tenho que subtrair desse 24, me sobram 4. Eu ainda tenho este 0 aqui, olha, tá certo? Opa! Para continuar a divisão, então eu desço esse 0 para cá, continuo agora a divisão com o 40. 40 dividido por 20, tá certo? Bom, se em 20 cabe só uma vez, né? O 20, em 40 quantas vezes cabe o 20? 2 vezes. 2 vezes 0, 0, 2 vezes 2, 4. E aqui acabou a divisão. Portanto, eu sei que o resultado final vai ser: cada um daqueles pedacinhos de tecido vai me custar quanto? 12 centavos, tá certo? Agora o cálculo do elástico, a mesma coisa, olha. 10 metros de elástico custam R$ 4,80 para cada metro dos 10. Cada metro custa 48 centavos, consegue fazer 3 máscaras. Portanto, dividindo os 48 centavos por 3, eu consigo o resultado do valor para cada máscara aqui, ó, 16 centavos. Continuando, cálculo da linha. O tubo de linha custa R$ 2,00, consegue fazer 200 máscaras. Então, fazendo todo aquele processo de divisão, eu consigo descobrir que cada máscara corresponde a 1 centavo. Tá certo? Agora, o amarrilho e a embalagem. Então, cada pacotinho com 100 unidades, tanto do amarrilho quanto do saquinho plástico, custa R$ 5,00, tá certo? O valor de cada embalagem com 100 custa R$ 5,00. Então, de novo, fazendo toda aquela divisão que a gente acabou de ver como que é feito, cada um deles, como usa um amarrilho e um saquinho para venda da máscara, cada um deles vai custar 5 centavos. 5 centavos custa um amarrilho e 5 centavos custa um saquinho de embalagem. Então agora temos todos os valores necessários para calcular o custo da máscara e o lucro que ela pode gerar. Então, de tecido, o valor é 12 centavos. Elástico, 16 centavos. A linha, 1 centavo. Amarrilho, 5 centavos. E o saquinho, 5 centavos. Então, aqui somando, nós temos 19. Então, o 9 fica aqui, 1 vai aqui em cima. Agora, somando 1, 2, 3, 39. Essa máscara é considerada um produto artesanal. Nesse caso, os cálculos eles ficam difíceis de serem feitos. Por quê? Porque de repente a pessoa faz a máscara dentro da casa dela e ela toma água na hora que está fazendo a máscara, mas toma água depois também. Então, calcular o valor de um copo de água no dia inteiro, quanto que fica, é muito complicado, né? Então, todos esses detalhezinhos, no caso de produtos artesanais que são feitos no ambiente doméstico, ou às vezes até fora, mas fica, dependendo da situação, fica difícil de calcular. O que se faz então em nível artesanal? Se coloca um valor fictício ali, que se pensa em englobar tudo, todos esses pequenos detalhes, para cobrir todas essas pequenas despesas juntas. Neste caso, para cobrir tudo isso, nós vamos passar de 39 centavos para 50 centavos o valor final do custo de cada máscara. E agora, como calculamos o lucro? O lucro ele vai se dar pelo valor da venda menos o valor do custo. Então, ela tinha decidido vender a máscara por R$ 3,00 e nós acabamos de calcular que o custo de fabricação dessas máscaras é de 50 centavos. Então, efetuando agora aqui a subtração, tá certo? Nós vamos ter o quê? Que o valor obtido final, tá certo? Na fabricação das máscaras como lucro é de R$ 2,50. E mais uma vez, essas operações envolvendo vírgulas
nós vamos estudar melhor daqui para frente como é que elas são realizadas, ok? E assim chegamos ao final, depois de vários conhecimentos, né, pelos quais fomos passando para conseguir chegar ao final deste problema, que era calcular o lucro da máscara. Aí estamos. O lucro de cada máscara, então, vai ser de R$ 2,50.